Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Michel. A aula dessa semana será valor numérico de uma expressão algébrica. O que será uma expressão algébrica? Você já deve ter ouvido falar em expressão numérica. Então, expressão numérica é uma expressão que é composta por números e operações. Expressão algébrica vai ser uma expressão que vai ser composta, além de números e operações, vai ser composta também por letras. Vamos para alguns exemplos aqui. Calcule o valor numérico das expressões. Então, na letra A, a gente tem a seguinte expressão, 2A mais 3B. É uma expressão algébrica, porque eu tenho número, letra e operação. No caso, a operação que eu tenho aqui é a adição. E aí, o que é que a gente vai fazer ao calcular o valor numérico de uma expressão algébrica? Ele vai dar uma expressão algébrica, uma expressão com letra para a gente, vai dar o valor para essa letra, no caso aqui ele disse que o A é igual a 8 e o B vale menos 3, e a gente vai pegar nessa expressãozinha aqui e vai substituir a letra pelo seu valor. Então, para iniciar, entre um número e uma letra, você sempre vai colocar o sinal de multiplicação, tá? 2A é a mesma coisa que 2 vezes A. 3B é a mesma coisa que 3 vezes B. Então, aqui, no lugar do A, eu vou colocar o 8 e no lugar do B, a gente vai colocar o menos 3. Só que antes de iniciar, se lembre que a gente tem 6 operaçõezinhas. Que operações são essas? Eu tenho adição e subtração, eu tenho multiplicação e divisão, e a gente tem a potenciação e a radiciação. Sempre que você for resolver uma expressão numérica ou uma expressão algébrica, você tem que resolver primeiro as potências e raízes. Depois que você resolver a potenciação e a radiciação, é que você pode resolver a multiplicação e a divisão. E por último de tudo é que você resolve a adição e a subtração. A gente lembra também que quando for multiplicação ou divisão, vai ter jogo de sinal. Mais com mais com menos dá menos, menos com mais, o resultado é menos, e menos com menos, o resultado é mais. Sinais iguais é mais, aqui ó. Se for igual, é positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado fica sendo negativo, certinho? E eu só vou usar esse joguinho de sinal se eu tiver multiplicação ou divisão. Se eu não tiver, só tiver adição e subtração, você coloca o sinal do maior valor absoluto. Então, substituindo aqui, ó, no lugar do A, o 8. E no lugar do B, o menos 3. Sempre que tiver negativo, a gente vai usar um parênteses, tá certo? Então, substituindo aqui, ó, o B pelo menos 3. Pronto, as operações que eu tenho aqui são o quê? Multiplicação, adição, multiplicação e subtração. Primeiro eu resolvo o quê? Multiplicação e ou divisão, na ordem que aparecer, tá? Como eu tenho duas multiplicações aqui, a primeira coisa que a gente vai resolver é a multiplicação. Tanto dessa situação aqui, 2 vezes 8, o resultado é 16. Como dessa outra situação aqui, ó, 3 vezes menos 3. Como nessa multiplicação aqui você percebe que tem um sinal de menos, então você vai fazer o jogo de sinal. Ó, mais daqui com menos daqui, o resultado é o quê? Mais com menos, o resultado é menos. Então, mais com menos é diferente, vai dar negativo, menos. 3 vezes 3, 9. Então, resultado, menos 9. E aqui, resolvendo essa última parte, 16 menos 9, o resultado é 7. Resolvido aí o nosso item A. Vamos para o item B. Eu tenho x elevado a 2, x elevado ao quadrado, mais 2x. Aqui está minha expressãozinha algébrica, minha expressão que tem letra. E ele quer que eu calcule o valor numérico dessa expressão para quando x vale
3, quando x é igual a 3. Então, vamos substituir. Lembre-se que aqui tem um pontinho de multiplicação no meio do 2 e do x. Então, substituindo aqui, no lugar do x, coloquei o 3, ficou 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3. No lugar do x, entrou o 3. Aqui, quais são as operações que eu tenho? Eu tenho a potenciação, que é 3 elevado a 2, tem a adição e tem a multiplicação. Primeira coisa que eu resolver é o quê? Potência e raiz. Potenciação e radiciação. Como tem a potenciação aqui, eu vou resolver ele. 3 ao quadrado, esse 3 aqui a gente vai repetir quantas vezes? 2 e vai multiplicar. Então, vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3, o resultado é 9. E aqui, agora, como resolveu a potência e a raiz, tem a multiplicação, a gente vai resolver ela. Depois da potência, multiplicação e divisão. Então, resolvendo aqui 2 vezes 3, o resultado é 6. Professor, por que não fez jogo de sinal? O 3 aqui não tem sinal, então não precisa fazer jogo de sinal, a multiplicação normal. 2 vezes 3, 6, e esse mais aqui a gente conserva. 9 mais 6, o resultado é 15. Resolvido aí também a letra B. Vamos para o item C. No item C, a minha expressão algébrica é x mais y sobre x menos y. E ele quer que eu calcule o valor numérico para x igual a 10 e y igual a 5. Então, onde tiver x, eu coloco 10. Coloquei 10 aqui, ó. Mais, onde tiver y, eu vou colocar 5. Sobre. Aí, agora, no lugar do x aqui, 10. No lugar do y, o 5. E aqui, nessa situação, a gente vai resolver essa adição aqui em cima e vai resolver essa subtração aqui embaixo. Ó. 10 mais 5, o resultado vai ser igual a 10 mais 5, o resultado é 15, sobre 10 menos 5, o resultado é 5. E agora, professor? Toda vez que eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. É só dividir. 15 dividido por 5, o resultado vai ser 3. Resolvi. Viu como é fácil? Molezinha. Vamos aqui para outro exemplo. Na letra D, a expressão algébrica que ele me deu foi 2x mais y ao quadrado menos 3. E ele quer que eu calcule o valor numérico para x igual a 1. Então, onde tiver x, eu vou colocar 1. E onde tiver y, eu vou colocar o menos 4. Então, se lembra aqui, ó, de colocar o pontinho de multiplicação no meio do 2 e do x. Certinho? E aqui, onde tem o x, a gente vai colocar o quê? O número 1. E onde tem o y, a gente colocou que valor? O menos 4. Tá vendo? Onde tem o x, entrou o 1. Onde tem o y aqui, entrou o menos 4. Então, resolve logo o quê? Resolve logo a potência, essa parte aqui. Depois que eu resolver ela, multiplicação ou divisão. E, por último, adição e subtração. Então, menos 4 ao quadrado, isso quer dizer que esse menos 4 aqui, eu vou repetir 2 vezes. Então, vamos fazer aqui fora. Vai ser menos 4 vezes menos 4. Como é multiplicação e a gente tem esses sinais de menos aqui, os sinais de negativo, a gente vai multiplicar e vai fazer o jogo de sinal. Lembre-se, multiplicação e divisão tem jogo de sinal. 4 vezes 4, o resultado é 16. E menos com menos, o resultado é mais. Sinais iguais, positivo. Então, resultado mais 16. Como aqui deu positivo, quando eu for colocar o resultado aqui, não precisa usar o mais não. Só precisa colocar o 16, tá? Então, colocando aqui o 16. Agora, vamos resolver a multiplicação. 2 vezes 1, o resultado é 2. Esse sinal de mais a gente repete e esse menos 3 também. Feito isso, agora eu só tenho adição e subtração, não tem mais jogo de sinal e é uma conta simples da gente resolver. 2 mais 16, o resultado é 18. 18 menos 3, o resultado é 15. Vamos aqui, pessoal, para o exemplo 2. Determine o valor numérico de 3
vezes x menos 7 para x igual a 1. Então, onde tiver o x aqui, eu vou trocar por quanto? Por 1. Molezinha de responder. Trocou o x aqui pelo número 1. Nessa situação, eu tenho que resolver primeiro multiplicação para depois resolver a subtração. Só que nessa situação aqui, ele dá um parênteses, ó. Então, quando dá o parênteses, você tem que resolver primeiro o parênteses, até mesmo antes da multiplicação, tá? E para dentro do parênteses fica valendo as mesmas regras. Primeiro, potências e raízes, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Então, resolvendo aqui, ó, essa subtração, 1 menos 7. 1 não dá para tirar 7, né? Então, nesse caso, você vai ficar devendo 6. Então, 1 menos 7, o resultado é menos 6. Esse 3 aqui e o sinal de multiplicação a gente repete. E aqui, para multiplicar, 3 vezes menos 6. Como esse 3 aqui não tem sinal, a gente considera que ele é positivo. E aí você multiplica normal. 3 vezes 6, o resultado é 18. Só que como a multiplicação tem jogo de sinal, mais com menos, o resultado é menos 18. Certinho? Vamos aqui para a letra B. A expressão algébrica que ele nos forneceu foi 3x mais x elevado a 3, ou x elevado ao cubo, e ele quer que eu calcule o valor numérico dessa expressão para x igual a 5. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar 5. Se lembra que no meio do 3 e do x tinha um sinalzinho de multiplicação. Então, colocou aqui, ó, no lugar do x vai entrar o 5, e aqui também no lugar do x vai entrar o 5. Primeiro resolve a potência. 5 ao cubo. Esse 5 aqui a gente vai repetir quantas vezes? 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, o resultado é 125. Então, colocando o resultado aqui, ó, de 125, sinal de mais a gente repete, e a multiplicação você resolve. Resolveu a potência, depois da potência pode ser multiplicação ou divisão. 3 vezes 5, o resultado é 15. Como agora a gente só tem a adição, é só somar. 15 mais 125, o resultado é 140. Vamos aqui, pessoal, para o exemplo 3. A pergunta é o seguinte, ó. Em uma loja, o preço de uma televisão é dado pela expressão 300 mais 10p, sendo p o valor correspondente a cada prestação. Então, o que é que essa expressão aqui quer dizer? Que você vai pagar R$300 de entrada e o resto você vai pagar em 10 prestações, mais 10p, 10 vezes p, onde p é o preço de cada prestação, certo? Calcule o preço da TV se cada prestação for 125. Então, se cada prestação for 125, qual vai ser o valor total da televisão? Então, resolvendo essa situação aqui, usando expressões algébricas, a gente pega a expressão que ele deu, 300 mais 10p, no meio do 10 e do p coloca o sinalzinho de multiplicação, e aí a gente vai substituir, ó. P não é a prestação, ele não disse se a prestação aqui for de 125, a gente substitui esse p por 125. E aí resolve. Não pode fazer 300 mais 10. 310 vai ficar errado. Muitos alunos fazem assim e erram. Lembra o que eu falei logo no primeiro exemplo. A gente resolve primeiro potência e raiz, como aqui não tem, a gente resolve as multiplicações e divisões se tiver. No caso aqui tem uma multiplicação, então vamos resolver logo ela. 10 vezes 125, o resultado é 1.250. O 300 aqui só faz repetir. E aí, 300 mais 1.250, o resultado é 1.550. Então, o preço da TV, a prestação sendo R$ 125, vai ser de R$ 1.550. Pronto, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.